Lages, Santa Catarina já estão treinando também de acordo com alguns protocolos que foram estabelecidos e, por sinal, são estados que estão muito piores, né, que os nossos. Aliás, o nosso estado em todos os momentos com um comportamento muito bom. Qual que é a avaliação desse cenário atual que o senhor faz, secretário, que o governo de Goiás faz em relação à parte esportiva, em relação à Covid-19, secretário? Bom, em relação ao esporte coletivo, por enquanto, a recomendação do COI ainda é de cautela, ainda é de reserva, né? Jogos, por enquanto, estão descartados, inclusive sem torcida, né? Porque é sem torcida, mas tem a imprensa, tem todo um aparato de apoio, né? Tem as concentrações, o momento ali no ônibus e tudo mais, enfim. Por enquanto, não. Nós sabemos que o campeonato alemão já começou a voltar, mas a Alemanha, ela passou por isso antes que a gente, né? E a Alemanha tem uma estrutura melhor que a nossa, de unidade de terapia intensiva, sem dúvida. Lá eles têm um backup para cada equipamento de ventilador mecânico funcionando, eles têm um guardado. Então eles conseguiram duplicar a capacidade imediata. Dentro de uma semana eles estavam com o dobro da capacidade. Então eles já passaram. Não é a nossa fase ainda. Nós estamos ainda crescendo o número de casos. Nós estamos bem mais próximos do que já estivemos da agonia, né, de passar essa agonia toda que estamos vivendo, mas eu acho que essa ponderação ainda precisa ser respeitada, né? Em relação a treinos, os treinos coletivos, né, como a nossa recomendação é de manter o uso da máscara, evitar contato, dificilmente a dinâmica de treino coletivo ela tem condição de ser executada. Agora, treinos físicos individuais, segundo alguns protocolos, talvez possa começar a ser pensado, né, alguma ação nesse sentido. Inclusive, alguns estudos, eles apontam que, em termos de economia, não é o nosso assunto, lógico, mas o futebol, ele só vai ter condição de se recuperar quando voltarem os jogos de futebol, né? Voltando os jogos, economicamente, os times terão condição de se mexer. Agora, em termos de atleta, de jogador de futebol, é importante para o jogador, até para manter a sua própria condição, né, de não se tornar aí um vetor de transmissão de Covid-19, estar debaixo dos cuidados dos clubes e manter a sua condição atlética, porque depois de 45 dias ele começa a perder essa condição. Vocês têm pensado nisso também? Nesse caso, seria importante autorizar essa volta de treinos, de trabalhos dos clubes cuidando diretamente dos seus jogadores, secretário? Sem dúvida, nós temos pensado e discutido, né, sobre esse assunto. Nós entendemos que essa preparação física ela é muito ingrata, né? Às vezes você fica uma semana parado, é como se você perde aí para recuperar uma semana, é um mês, né? Então nós entendemos isso, né? Eu nunca fui atleta de alto desempenho, mas já pratiquei triatlo e futebol, a gente sabe como é ingrata essa situação. Por isso que eu disse que no sentido de treinamentos individuais, eu acho que é importante sim que seja já discutido, respeitando os protocolos, respeitando o distanciamento, a lógica das atividades, dos treinamentos individuais. Os treinamentos coletivos ainda não é o momento. Nós até trouxemos algumas entrevistas de médicos que estão envolvidos no desenvolvimento desses protocolos para treinos de time de futebol. Eu não sei se o senhor viu exatamente esses protocolos, se o senhor teve acesso, mas são protocolos que foram defendidos, inclusive, em outros estados da federação também. Primeiro, se o senhor viu esses protocolos e se o senhor percebeu que nesses protocolos, as primeiras atividades, não é que elas são coletivas, mas elas exatamente não fazem os jogadores trabalharem juntos, porque defendem um distanciamento grande entre todos esses jogadores. O senhor teve acesso a esses protocolos, secretário? Não, eu tive algumas discussões sobre isso já, mas o protocolo escrito, propriamente dito, ainda não. Gostaria de recebê-lo, né, caso seja possível.
Depois, inclusive, eu tive a liberdade de mandar ontem para sua assessora alguns desses protocolos. Depois o senhor pode falar com ela, porque são protocolos da Federação Goiana, da Federação Catarinense, da Organização Mundial de Saúde, os protocolos de Goiás e Atlético, eles também foram disponibilizados. Inclusive o médico, que é considerado hoje aqui no Brasil o pai desses protocolos, e os protocolos brasileiros, eles são os mesmos dos clubes alemães e da Federação Alemã também. Esse médico, que é o Dr. Luiz Fernando Funchal, ele se colocou aqui na Rádio Bandeirantes inteiramente à disposição dos clubes goianos. O Goiás já falou com ele, do governo de Goiás também, para um maior esclarecimento, um maior apoio também. O senhor defendeu agora há pouco, na entrevista com o Altair, muito boa por sinal, tanto da sua parte como do Altair, a questão do distanciamento, que existe o isolamento, a recomendação do isolamento, mas o que estamos vivendo hoje seria mais o distanciamento. Dentro dessa ideia de distanciamento, se os clubes provarem que são capazes de manter esse distanciamento entre os jogadores e um ambiente seguro, é possível a Secretaria de Saúde, o governo, autorizar a volta dos treinamentos, secretário? Olha, essa semana ainda é uma semana crítica. Nós estamos aí com 73 óbitos, 1.825 casos. Eu acho que discutir nessa semana é mais salutar do que retornar nessa semana. Mas, sem dúvida, é uma realidade que ela tem sido pautada, né, há alguns dias. E, como eu disse, do ponto de vista individual, se não houver contato, eu acho que é possível, sim, a discussão. Agora, coletivamente, é muito complicado, porque, sobretudo, os atletas, que geralmente são muito saudáveis, eles podem nem manifestar, mas eles são vetores de transmissão. Em que momento vai ser possível ser estabelecido um diálogo entre Secretaria de Saúde, clubes de futebol e Federação Goiana de Futebol? Olha, eu vou pedir a Ludmila, provavelmente que passou foi para ela, os protocolos, e eu já peço para o pessoal pautar amanhã no COI essa discussão. Eu até tinha uma reunião presencial hoje com o deputado Henrique Arantes, né, com alguns representantes esportivos, eu pedi para ela transformar para virtual, porque eu até que saia o resultado do meu exame, eu estou em casa. Eu fiz o exame ontem, né, e ele deve sair hoje à noite, então eu estou em casa. Aí acabou que foi suspensa essa reunião. Mas se meu exame der negativo, ainda se predispõe a reunir essa semana ainda, presencialmente, sem problema. Eu entendi. Para fechar da minha parte, secretário, agradecendo muito a sua disponibilidade, a sua inteligência em todas as respostas. Inclusive os clubes de futebol aqui de Goiânia, por sinal, adquiriram testes rápidos de Covid. Foi feito um investimento pelos clubes para estarem preparados para o momento em que a secretaria, que o governo autorizarem essa volta dos treinos, para se criar um ambiente nos clubes de futebol de não ter ninguém contaminado. Porque, como nós sabemos, né, e o senhor sabe disso muito bem, explicou já várias vezes para toda a população, se nós temos um ambiente em que não tem ninguém contaminado, as coisas tendem a dar certo. Então os clubes, eles adquiriram os testes e estão prontos, aguardando somente o ok da secretaria. Então vamos aguardar esse momento para que novidades possam aparecer. Então tá bom, secretário, da parte do esporte, tudo certo, muito obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar. Eu que agradeço, bom trabalho aí, excelente dia. Beleza. Altair Tavares, sim, falamos aqui com o secretário Ismael também a respeito dos assuntos ligados ao esporte. Altair. Sim, vamos acompanhar os desdobramentos, né? Desse contato, dessas reuniões também. Muito bom, obrigado a você, trouxe aí um fato importante, novo e importante, né, para os clubes, esse diálogo com a Secretaria de Saúde. Obrigado, Bruno, Daniel, mais tarde outras informações aí no Esporte Notícia, até lá. Beleza, Altair, a partir das 10 estaremos aqui.